Olá! Nesse vídeo aqui a gente vai ter um estudo de caso de uma nutricionista que vai florescer na nutrição materna e infantil. E por que eu tô falando disso? Porque ela é uma... Na verdade ela tá com um pezinho lá. Agora ela já pegou o certificado dela, né? E tá aguardando só a saída do CRN, mas já com lista de espera. Então eu quero que ela conte um pouquinho do que ela fez durante esse último ano da graduação para se preparar. Tô vendo até que ela já entrou por aqui, já te chamo, tá, Raquel? E aí, antes só avisando, né, gente? A gente continua tendo as nossas lives do aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Então, todos os dias, às 12 horas, eu entrevisto uma nutricionista que floresceu na nutrição materna e infantil. Tiramos vários insights, dicas e aprendizados do que elas vêm fazendo, tá certo? Depois disso, às 18 horas, a gente faz um aulão aqui. Então, eu pego um tema e a gente se aprofunda naquele tema. Hoje, às 18 horas, vai ser uma live de perguntas e respostas. Então, tanto dúvidas que vocês ficaram dos aulões que a gente teve essa semana, tá certo? Quanto outras dúvidas que possam te ajudar aí a florescer na nutrição materna e infantil. É só depois você ir lá nos nossos stories, deixar a sua dúvida lá e vir às 18 horas ter sua resposta, tá bom? Para quem não se inscreveu ainda no workshop Descomplicando Atendimento Infantil, o link está na nossa bio. O workshop vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro. E aí é importante que vocês se cadastrem lá pelo link da bio, porque ele não acontece aqui no Instagram, não é uma live, né? São aulas mesmo, que vão acontecer num site só para quem estiver cadastrado, tá certo? Deixa eu colocar aqui a nossa convidada de hoje para dentro e eu tô super bem diferente do que a gente vem vendo, né? Deixa eu... Ai, acho que tá chamando. Olá, Raquel, como é que Oi, vai? tô bem, e você, Carol? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho quem é você, em que momento você está, um dos momentos mais felizes para mim da vida, é o momento que você está passando agora. Conta aí. Então, meu nome é Raquel Buquerque, né? Eu sou estudante, quer dizer, tô me acostumando a falar que não sou estudante mais. Já tá no Acabou, automático, né? já tá no automático falar que eu sou estudante, né? Só falta a colação de grau agora. E eu sou de São Paulo, moro na Zona Leste, no bairro de Itaquera, e tenho 21 anos. Show. E aí, Raquel, eu falo que é diferente, né? Porque o que acontece? Sempre vem aqui as nutricionistas formadas, que já estão há algum tempo aí no mercado, ou então nem eram da nutrição materna infantil e estão vindo agora para a nutrição materna infantil, mas às vezes têm anos de carreira. E eu pensei assim, gente, eu tenho estudantes no curso que vão se preparando para quando elas se formam, mas eu nunca chamei uma estudante para contar esse ponto de vista dela. E aí eu preciso dizer, é até engraçado, a Raquel participa de um grupo quem é? É você, a Mari, a A Arce Arce e a Mel, a Melissa. E a e a Mel, Luana. né? E todas formadas, você, né? Eu Estudante sou ali a com elas. única. Esse grupo, gente, foi com a Mari. A Mari, se estiver por aí, depois me confirma. Mas a Mari falou assim: olha, Raquel é prodígio, é daquelas que vai explodir em um ano. E eu vejo muito disso também por conta do que ela já tem feito durante a graduação. Como ela tem encarado esse último ano de preparação mesmo para a formatura. E eu acredito que, ainda que, né, ela venha como estudante, o que a gente pode aprender enquanto nutricionista formada com ela é muito rico. Por isso que ela está aqui hoje para dividir como é que foi se preparar para essa formatura, o que você fez nesses últimos tempos. Então, vamos começar assim. Primeiro me conta, o que te levou a fazer nutrição? Como é que você escolheu fazer nutrição? Conta um pouquinho disso. Olha, nutrição não era um curso que eu queria muito fazer, não estava na minha mente fazer nutrição. Mas aí minha mãe sempre Uhum. me incentivou, porque eu queria algo da área da saúde, né? Então ela mostrou que com a nutrição também poderia cuidar das pessoas, da saúde dela, e cuidar assim de dentro para fora e não só na doença, né? Na saúde mesmo, você ir preservando a saúde das pessoas antes de ocasionar alguma doença. E aí eu comecei a fazer. Não estava tipo muito animada não, mas eu sempre gostei de esporte. Então para mim eu falei assim, então eu vou me dedicar um pouco mais porque eu vou entender um pouquinho mais de alimentação para me dedicar melhor, enfim. Aí a minha mente era o quê? Vou fazer esportiva. Desde o primeiro semestre vou me dedicar à área esportiva. Aí foi passando os Uhum. anos. Aí no terceiro ano da graduação, eu tive a matéria de materno infantil, né? Fiz trabalhos em escolas, aprendi um pouco mais. Aí eu fui começando a me dedicar mais a essa área. Eu fui tendo mais paixão de verdade e fui largando a esportiva. Eu fui me decepcionando com algumas coisas dessa área e fui me apaixonando para a área de materno infantil.
Aí quando eu fiz esses Uhum. trabalhos em escola, foi assim, quando eu me apaixonei mesmo, que a gente foi numa escola bem carente aqui do bairro, e tinha crianças de abrigos e tudo mais, e isso me deixou bem comovida. Eu falei assim, não, é isso que eu quero, mas eu não sabia como chegar nessa área, porque é uma coisa Uhum. muito pequena ainda, né? Todo mundo acha, ah, tá saturado, mas não tá nem perto de saturar, é bem ao contrário Uhum. mesmo. É difícil achar profissionais para a gente se espelhar, é difícil achar cursos para Uhum. a gente estudar. Aí, quando chegou a pandemia, eu me vi na obrigação de ir pesquisando alguns cursos para me ver se realmente era a área que eu gostava. Até que então, a Uhum. minha mãe, não foi nem eu, achou a Carol. Uhum. Aí ela falou assim: ai, Raquel, tem um curso aqui, era até o Brincar de Comer, que fala Uhum. dessa parte de escolas, você que queria ver. Aí eu não vi nada da Carol, simplesmente nada. Eu vi o curso, no mesmo dia eu comprei o curso. Eu não sabia quem era a Carol, não sabia se o Olha, curso era bom. Eu fechei não o teve curso. nem um tempo de Não, namoro, a gente casou assim de uma não. vez. Foi de uma vez, literalmente. Foi uma coisa assim, era pra ser, tinha que ser, era o momento. Aí a pandemia, Uhum. que nem eu falo, para muitas pessoas foi ruim. Mas para mim Uhum. foi o divisor de águas, literalmente, para mim começar essa área. Porque se não tivesse a pandemia, eu ia estar me dedicando aos meus estágios, eu não ia ter outro tempo para procurar outro curso, não ia me interessar, não ia procurar. Então, quando foi o pé da pandemia, assim, foi quando realmente eu iniciei. Aí eu comecei pelo Brincar de Comer e aí não parei mais. Certo. Aí eu lembro, vamos contar essa trajetória, porque eu lembro um pouquinho, mas você vai me trazendo aqui mais informações. Eu lembro que você falou assim: nossa, eu sou estudante, quero entender como eu começo, entrar em contato com as escolas, eu quero trabalhar com crianças também. Como é que eu posso fazer isso, Carol? Aí você lembra que eu te falei? Você falou que eu tinha que, assim, começar o projeto, começar a rede social e eu tipo, me procrastinava, né? Você, ano que vem, Carol, ano que vem eu começo a rede social, ano que vem eu faço projeto e você falou assim, não, é agora, né? Porque realmente, se eu não me preparar antes, como que ano que vem, no começo, quando eu me formar, eu ia estar com os projetos preparados, já ia estar com o pé Uhum. direito lá para iniciar. Da rede social ainda, você viu que eu ainda conversei. Eu já tô tendo logo, já tô montando, mas só ano que vem, Carol. Aí você falou assim, não, tem que ser esse ano agora. Aí eu comecei em outubro, logo na semana que você falou, na outra semana eu já iniciei. Uhum. Então, vou tirar um insight disso, bem importante. Eu acho que é importante para qualquer momento nosso, sabe? Profissional. Não importa se a gente é estudante, se a gente tem muito tempo de carreira, mas a gente ouvir conselhos das outras pessoas que já percorreram esse caminho que a gente quer percorrer, né? Que já conseguiram resultados que a gente quer ter. Pegar isso pra gente aplicar, colocar em ação, ainda que tenha um medinho, né? Ainda que, ai, não, deixa para o ano que vem eu faço, é importante. Porque se você não tivesse feito esse movimento, não teria começado a divulgação. Porque ela tava assim, gente. Ela me mandava, não, o logo tá ficando desse jeito. É o projeto, né? Eu tô pensando desse jeito. E eu falava, mas Raquel, começa a mostrar essa construção para as pessoas. Porque, às vezes, isso vale para quem vai transicionar de área, isso vale para quem é estudante, isso vale para quem vai começar. A gente precisa mostrar o que a gente está fazendo, né? A gente precisa fazer chegar lá para as pessoas. Toda a construção não é um negócio que chega pronto, porque não é assim, né? Para ficar É, pronto. é Então, trabalhoso, é um mostra processo. isso. E aí você começou, beleza, começou a fazer. Eu lembro que começou a fazer o projeto lá para a escola e tudo mais. Como é que você foi parar no coaching? Conta aí, o que Então, aconteceu? Isso eu não sei direito. eu comecei no Brincar de Comer, como eu falei, e logo em seguida já começou a Semana NutriKids. E eu fui acompanhando, acompanhando. Aí, no meu ver, estudante não podia, né? Então, eu pensei, eu queria tanto fazer esse curso, né? Mas vou deixar para o ano que vem, porque ainda não pode estudante. Só que acompanhando as lives eu gostei tanto que eu perguntei para Carol, mas Carol, será que eu posso? Porque para mim era uma formação assim de quem já estava na área mesmo e não teria como. Aí a Carol falou assim, Uhum. não, você pode. Aí até então não iria fazer, porque minha mãe não tinha dinheiro, é um valor, digamos que alto, mas que eu ia ficar só na vontade mesmo de fazer, e ano que vem eu fazia. Aí eu fui acompanhando, acompanhando, aí até então que minha mãe viu que eu tava tão assim, a fim de fazer, né, que aí ela decidiu pagar. Mas o que eu decidi mesmo fazer é porque assim, eu me via, não perdida, mas o começo é difícil para todo mundo, independente da área que você escolhe.
Então, o Uhum. coach, ele ajuda você a saber lidar melhor com as crianças, você ouvir mais, porque numa consulta é difícil você praticar a escuta. A gente está muito acostumado a só ditar regras e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o coach ensina a gente a ouvir mais a pessoa, lidar mais com as pessoas, né? E lidar com crianças Uhum. é diferente do que com adulto, até porque a gente tem que saber lidar com os pais também, não é só com a criança. Então, Uhum. o coach, tipo, abriu a minha cabeça mais para fazer por conta disso. Eu me ver diferente, assim, numa área que eu não ia saber lidar muito bem com esse público. E o coach, ele ensina Uhum. exatamente isso, como lidar bem com a criança e com os pais. Então, Uhum. tinha que ser essencial, eu tinha que fazer. Certo, aí você começou a fazer, porque assim, você tinha os conteúdos da graduação que estavam ali quentinhos, né? Eu falo que quem acabou de passar pelo conhecimento daquele momento está bem quentinho, bem fresquinho na memória. O que você viu no coaching era diferente, porque às vezes o pessoal fica, ah, Carol, é dietoterapia, é prescrição. Não é nada disso, não é nada disso que o Não. coaching ensina. A gente, na verdade, fala de técnica e de ferramenta para ajudar com a adesão, para, como a Raquel falou, escuta ativa, para melhorar, né, essa comunicação nossa para com uma família, para eles fazerem aquilo que vai ser orientado. Beleza, aí você começou a fazer, vendo as aulas. Eu sempre falo, começa com uma prática, às vezes faz uma aplicação com alguém próximo, da família, para não ficar também só no campo do conhecimento. E eu sei que você tem seu irmão, né, mas tem os primos também, de pertinho. Sim. Você chegou a aplicar com eles? Chegou a fazer alguma vez, alguma ferramenta para entender o funcionamento? Como foi se fez? Então, eu fiz com a minha mãe e com a minha prima a roda, né? Que a roda você tem uma visão Uhum, geral da alimentação da casa, da família mesmo, como que é a rotina delas. E porque uhum, o bebê da minha prima também é muito pequenininho, né? Então, para ela, o melhor seria alguma coisa para ela ver onde ela estaria pecando, onde estaria errando na uhum, alimentação dele. E fiz uhum, também com o meu irmão, o cientista da Nutri, né? Porque ele ama cozinhar, mexer com alimento. Às vezes ele nem gosta do alimento, mas chega na hora, ele uhum, vai, mexe com o alimento, experimenta. Então foi bem legal. Mas eu fiz só com ele. Mas como você certo. falou, né? No grupo das meninas, a gente, assim, é bem unida. Então Uhum, a gente separou cada ferramenta para cada uma, escreveu um pouquinho onde a gente pode usar, com quais crianças a gente pode usar, de que forma, qual técnica utilizar. Então a gente sempre marcava reuniões no Zoom para a gente discutir uhum. quando uma tinha dificuldade de uma ferramenta, a outra, e eu ia aprendendo com elas aplicando também com os pacientes dela, porque a gente sempre teve essa troca e toda semana a gente tinha um encontro no Zoom. E também, Uhum. todas as aulas da Carol, tanto do Brincar de Comer quanto do coach, eu escrevo palavra por palavra do que ela fala. Então, quando as meninas se encontravam no Zoom, às vezes as meninas falavam assim, eu não lembro direito qual é a pergunta que a Carol fazia nessa ferramenta. Aí eu ia lá no caderno e dizia, é tal pergunta. Então, isso facilitava, porque eu tinha mais o técnico, mas aprendia também a prática com elas, porque elas iam aplicando, a gente ia trocando informações. Então, foi uma troca muito boa. Show, é muito bom você falar disso, porque esse é um insight bem importante, gente. Estar perto sempre de nutricionistas, com quem você possa compartilhar, com quem você possa conversar, com quem você possa trocar, né? Ninguém cresce sozinha nessa vida. Por mais que lá, gente, as meninas elas são totalmente diferentes. Tipo, ó, a Mari, me corrija aí, me ajuda. A Mari é do Rio, a Lu é Isso. lá de Maná, Macapá, né? A Arte é da Bahia, você é de São Paulo, a Mel é de Maceió, tipo, são nutris de locais todos sim. diferentes. Elas não, vocês não chegaram ainda a se conhecer pessoalmente, né? A Mel viu a Mari, porque a Mel foi fazer um curso da Marcelino, né? E ela Uhum. foi ver a Mari lá, porque era Lá bem no pertinho. Rio. Isso. Ah, que legal. E olha, gente, às vezes a gente, sabe, subestima o poder de um grupo, de troca com profissionais. E isso não importa o momento da carreira, não importa se você é estudante, se você é recém-formada, se você tem anos de profissão, se você está transicionando, procure estar perto de pessoas que te agregam, procure estar perto de pessoas que te ajudam a cada vez mais avançar. Isso faz muita diferença, assim, eu prezo bastante pelos grupos que eu participo, pelos grupos que eu tenho lá das alunas, porque eu acredito que uma das melhores formas da gente aprender é com quem está ali no dia a dia, né? Então, esse preparo que você teve ali durante a graduação, de procurar estar perto de pessoas que já estavam formadas, que já estavam atuando, nossa,
É assim, quisera eu ter essa mentalidade quando eu estava na graduação, porque eu só conhecia as meninas da própria faculdade, as veteranas, e que eu já nem tinha mais tanto contato, só tinha contato com as que ficaram para a residência, as que se formaram, né, e continuaram lá na residência da USP, mas também acabava que elas não tinham uma outra visão de mercado que não era aquilo que a gente tinha lá na USP, da parte hospitalar e tudo mais, né? Então, acho que essa é uma sacada bem importante, assim, pra gente tirar. E me conta uma coisa, a Raquel tava até vendo ontem, que lindo seu irmão, gente, queria morder. A Raquel fazendo receita, tô passando pelos stories ontem, né? Aí vejo uns stories da Raquel ensinando como fazer receitinha e o irmão dela junto ali fazendo. Como que é isso? O que é que você mostra lá nas suas redes sociais? E o que te levou? Porque é assim, né? As meninas me mandam, quando elas estão finalizando o curso, eu sempre falo, gente, me conta um pouquinho, me manda um depoimento contando como foi a tua experiência, o que resultados que você teve. Aí dou play no vídeo, aí a Raquel fala, né, numa parte do depoimento. E eu tô com uma lista já de pessoas esperando para quando eu me formar para ser atendida. Aí eu, pera lá, me conta mais isso? Tem gente formada, que não tem gente querendo passar com a pessoa, e você tá com gente que está esperando você se formar. Me conta isso, como foi esse processo, essa construção, para as pessoas saberem que você estava na graduação de nutrição, que ia se formar no final de 2020, que em 2021 ia atender e tá te aguardando. Fala aí pro pessoal o que você fez. Então, eu tenho o Instagram pessoal. Então, lá as pessoas tiravam mais dúvidas para prática de esporte, para emagrecimento, enfim. Então, eu via que eu tinha necessidade também de expor mais que eu queria essa área de materno-infantil, né? Porque eu tinha que mostrar para as pessoas que eu não atendo essa área que elas me buscavam, eu tinha que, de algum jeito, expor isso. Então, eu comecei postando os cursos que eu ia fazendo, né, dessa área, que eu tava me dedicando a isso. Eu fiz também, tipo, uma oficina culinária para tirar fotos, para montar meu projeto escolar, então eu mostrava as fotos. E, que nem eu falei, eu ia procrastinando montar um profissional, né, era só em 2021. Até então, fui lá, montei. Aí a minha dificuldade era o que eu ia postar e o que eu ia postar principalmente nos stories, porque quem não tá acostumado, realmente, é difícil na primeira vez, você grava 500 stories e nenhum tá bom. E lá numa reunião que a gente teve no Zoom do coach com você, você mostrou a agenda editorial. Então, assim, eu vou usar isso aqui para tentar programar o que eu vou falar nos stories e o que eu vou postar, porque aí vai ficar mais organizado, eu não vou ficar perdida do que eu não vou falar, vai ter dia que eu não vou aparecer, então vou montar aqui o esquema do que eu vou ficar postando nos stories. Aí montei tudo certinho, o que cada dia eu ia falar no começo foi algo terrível, né? Porque eu começava a falar mais de cursos. E eu via que as pessoas não interagiam muito, porque as pessoas não estão muito interessadas nos cursos que eu estou fazendo, em sim como eu posso resolver o problema delas. Então eu comecei a falar mais sobre alimentação e comecei a incluir meu irmão junto comigo, porque ele gosta muito de participar, não é uma coisa forçada, é uma coisa espontânea dele. Não, e ele gosta tava de todo participar. solto ontem lá. Olha pra câmera, já posso colocar. Ele ama. E acaba que, assim, tudo que eu estudei, eu acabo provando que realmente dá certo colocando ele lá. Em questões de alimentos que ele não come. E nas receitas ele come. Por exemplo, a manga. A manga, ele não come a manga. A fruta, a manga, ele não come. Mas quando a gente vai preparar o picolé, ele acaba comendo a manga. Então, pra mim, ir vendo realmente isso que eu estudei, acontece, dá certo. E vou treinando com ele. Então, eu vou mostrando, quando ele quer participar, eu vou mostrando ele. Vou mostrando também meu dia a dia. Mostro como é a minha rotina de se programar para a formatura e acabou que nesse processo de eu mostrar como eu posso resolver o problema dessas pessoas, mesmo estudando, então elas criaram uma confiança em mim de esperar eu me formar e entrar em contato, que o filho às vezes tem alguma dificuldade alimentar, no que eu posso ajudar. E foi aí que eu comecei a divulgar mais quando eu ia me formar para as pessoas terem noção de quando me procurar. Então, algumas pessoas já perguntam se eu posso, porque algumas não têm essa noção de que sem o CRN eu não posso fazer a consulta. Então, eu acabo explicando e elas ficam aguardando. Algumas ainda perguntam de convênio médico, mas eu já dou um aviso prévio de como funciona, enfim. E mesmo assim, elas esperam, porque o que elas acreditarem em mim vendo nesse decorrer do tempo, que nem você falou, não esperar se formar, ajudou porque eu pudesse já ter atendimentos esse ano, né? Não, imagina se assim, ó, se tivesse, acabou a graduação ano passado, tivesse aberto só hoje, né?
vai um tempo, gente, para as pessoas começarem a interagir com a gente, um tempo para elas conhecerem a gente, um tempo até para a gente se soltar um pouquinho mais, né? A Raquel falou ali no começo, nossa, era difícil, grava várias vezes, não sei direito o que falar. Então, a gente tem que ir, se você tem intenção de trabalhar com esse público, né? Ou se você ainda não aparece muito nas suas redes sociais, que é um dos grandes cartões de visita da atualidade, não dá para fugir. Tem como divulgar de outras maneiras? Até tem, falei disso em um dos alunos, mas o grande cartão de visita é isso daqui, né? E aí, você começa a tanto você se adaptar com esses passos de divulgação, quanto as pessoas a irem entendendo quem é você. E dia a dia ela vai te vendo. Aí você mostra um pouquinho, ó, nesse curso eu estou aprendendo isso e eu consigo te ajudar de tal forma. E não é simplesmente, eu falo isso até para algumas alunas, que às vezes eu vejo assim, elas dão um print, né, na aula, e aí só coloca ela assim, estudando. Beleza, isso reforça que você é um profissional que estuda. Mas tá bom, e o que o seu estudo vai me ajudar? Como é que esse estudo vai me ajudar? Então, a gente começa a explicar isso. Nossa, hoje eu aprendi tal coisa. Né? Mostra lá que você está nesse processo de estudar. Eu aprendi tal coisa. E isso pode ajudar as mães dessa e dessa maneira. Eu consigo ajudar as crianças dessa e dessa maneira. Porque aí é assim que o pessoal vai olhando e falando, nossa, olha só, ela tem formas diferentes de me auxiliar, né? E eu lembro até de quando você falou, Raquel, que assim, eu falei, mas como é que você está fazendo as pessoas aguardarem, né? Aí você disse, tem a confiança, mas tem um outro ponto que é importante que eu vou deixar aqui de insight, que é quando ela falou assim, porque algumas delas, inclusive, já passaram com profissionais e não conseguiram resultados com seus filhos. Então, na hora que elas viram os materiais que eu tinha, a forma como eu estava estruturando para atender essas crianças, elas falaram, não, eu espero, tá tudo bem, eu vou esperar você, na verdade. Foi. Estava contando. E aí, você mostra esses materiais? O que é que você faz para as pessoas saberem? Você mostra o que você está construindo de material? Você mostra a ferramenta? O que você faz? Conta que eu quero saber. Eu faço um pouco do que você mostra até no Brincar de Comer também, né? Porque eu mostro uma atividade que a gente pode fazer para melhorar tal ponto na alimentação da criança e mostro um material que pode ser uma ajuda para aquilo, né? Porque às vezes até falo nos stories, a gente acha que um brinquedo é bobo, um brinquedo lá da loja, ele não serve para nada, a criança só vai brincar por brincar. Mas às vezes aquele brinquedo, ele vai ajudar a criança a se alimentar melhor, né? Então eu pego um assunto teórico e puxo para o prático para as mães entenderem que elas também podem fazer isso em casa, né? Que não é tão complicado assim. Só basta você saber fazer da maneira certa, né? Então, às vezes, do dia que eu tirei as fotos mesmo, tirei as fotos e já mostrei algumas atividades que eu coloquei lá, algumas atividades que teria nas escolas. Depois eu fui e mostrei alguns materiais do que eu poderia trabalhar com meu irmão em casa mesmo. Então, as pessoas vão vendo que realmente é possível, porque elas verem na cara do meu irmão que realmente não é algo forçado, é realmente espontâneo e funciona. Então, os materiais eu vou mostrando aos poucos, para elas também perceberem que tem um investimento também maior, tem uma dedicação maior. Não é só o estudo, é também o material que a gente utiliza com a criança para ter realmente sucesso na alimentação dela. Show de bola. Eu queria saber um pouquinho assim, porque ontem até, sabe, eu estava dando uma sessão de coaching de carreira e nós tínhamos, se eu não me engano, 3 ou 4 Nutris que acabaram de se formar. Então, igual você, acabou de sair da faculdade, né, tá na espera da retirada do CRM. E aí elas falando da insegurança, de como que elas estavam com medo de ir para esse mercado de trabalho e tudo mais. Eu queria saber de você, como é a sensação nesse momento? Porque eu sei que tem a expectativa, né, do acontecer, do começar, mas tendo tido esse acompanhamento das meninas, estar ali perto, num grupo que estava ajudando, ter conseguido, né, ter tantos 2 cursos ali que te ajudou com conhecimento, com a parte de ver a prática como funciona, ter se preparado anteriormente, como é que tá o coração? O coração tá mais tranquilo? Ou não? O coração não tá tão tranquilo assim? Conta um pouquinho disso. Um dia eu tava até comentando com a minha mãe, né, que antes de eu ver os seus cursos, né, eu me senti assim, primeiro em que área que eu vou seguir, né?
E se eu seguir essa área, tipo, como que eu vou começar? Porque eu fico pensando, se eu fosse para a área de materno infantil sem a base desses cursos, eu fico pensando, eu ia fazer totalmente errado, porque a gente tem aquela noção de fazer o atendimento igual do adulto. Então, não ia ter sucesso realmente algum. Aí eu fico pensando, já pensou se eu não fizesse esses cursos, eu atendendo as crianças da forma que eu achava que eu tinha que atender, eu ia me frustrar bastante, né? Então, não que eu não tenha medo, acho que a gente tem medo de tudo que é novo, né? Mas a gente tem mais uma confiança de começar, a gente tem uma empolgação, porque a gente quer colocar as coisas em prática, a gente quer ver a gente tendo sucesso naquilo que a gente estudou, né? Como eu vejo meu irmão. Às vezes eu fico feliz, assim, nossa, realmente, isso que eu estudei acontece, dá certo. Imagina com outras crianças, né? Então, medo eu tenho, porque é um novo. Mas eu tenho uma empolgação de começar, eu quero começar para colocar realmente em prática, porque só o teórico, que nem você fala, não adianta. Se a gente só estudar, estudar, estudar e não praticar, é a mesma coisa que nada, porque a gente nunca vai ver na prática como que é, porque a prática é totalmente diferente do teórico. E o bom que nem você falou, eu tenho a base das meninas, né? Eu vejo como elas atendem, se eu precisar de alguma dica, elas têm todo o suporte ali para me dar. E a gente troca informações sobre tudo, né? Sobre internet, sobre Instagram, sobre atendimento. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu também tenho um suporte para tirar. Então, essa parceria com elas também me ajuda demais para esse começo, né? Ah, show de bola. Eu gosto muito dessa visão, e isso teve um textinho até que eu li na primeira live, se eu não me engano, não sei se você estava, que falava justamente disso, né? O que é o medo, e que o medo, na verdade, a gente pode transformar ele em perplexidade. Ele pode te paralisar e você, nossa, não vou fazer nada, vou ficar no meu casulo, beijo, tchau, não me liga, é quase assim, né? E o outro lado que é, não, vamos olhar isso com bons olhos, tá bom, o medo me deixa alerta, é normal, medo do novo, todo mundo tem. Só que eu tô preparada para isso. Beleza, então eu vou começar. E aí isso me dá entusiasmo, porque eu quero logo ir fazer. Então eu percebo que essa mudada de chave, sabe, para qualquer pessoa, em qualquer momento, quando tiver com medo de se colocar um projeto novo, porque eu falo assim, às vezes, para quem está começando os atendimentos, vai ser fazer o atendimento. Para quem já faz atendimento, vai fazer um primeiro grupo de atendimento, aí o medo é fazer um grupo. Para quem já tem um tempo aí de atendimento de grupo, mas nunca fez uma palestra para mais pessoas, vai ser o medo da palestra. É sempre assim, o novo causa isso, né? E aí como a gente decide encarar, como a gente decide olhar. Porque, por exemplo, você poderia ter ficado escondidinha lá no casulo mesmo, né? Não vou sair, vou ficar só semente dentro dessa terra, me deixa aqui, não vou falar de nada. E aí, gente, sabe o que eu vi? Eu vi uma Nutri que começou a correr atrás de logomarca, criar a sua logo, aliás, ficou linda, né? Ela é muito linda. Fez logomarca, foi começar a tirar as fotos profissionais para já se preparar, começou a construir os materiais. E aí eu via sempre aquele negócio de tipo, a Raquel perguntando, mas como eu posso fazer isso enquanto estudante de nutrição? Mas eu já posso fazer contato, já posso falar para as pessoas sendo estudante de nutrição? Então, em momento nenhum, ela quis se posicionar de uma maneira que ela não podia. Ela só queria saber o que é que eu posso fazer porque eu vou começar a fazer. Eu vou dar esses passos. Ainda que tenha procrastinado um pouquinho, né? Depois que começou, aí foi. Aí foi. Então, gente, procurar também, eu acho que esse é um ponto importante da gente falar, como dentro do que você faz, dentro do momento que você está, como você pode agir de maneira ética, né? Isso é bem importante. Eu acho que para qualquer momento de profissão, esse é um insight que tem que ficar. A gente tem que saber até onde a gente pode ir, até como a gente pode fazer. E aí, quando a gente faz da maneira que deve e pode ser feita, o que acontece são esses resultados. É um perfil que vai crescendo pouco a pouco. Uma Nutri que está entusiasmada para começar, né? Uma Nutri que está com pessoas que estão fazendo ali sempre contato recorrente. Já formou, Raquel? Já formou? Você até informa elas, né? Você estava me falando que você vai atualizando o pessoal que está te esperando. Eu vou falando para essas mães que já me procuraram, mas eu sempre vou falando no Instagram, né? Como que tá recorrendo, né? Igual agora, falei, acabei, saiu as notas, mas ainda vou fazer a colação de grau, né? Vai ser uma coisa mais rápida porque é online, mas ainda tem espera-colação para pegar o certificado e aí depois pegar minha carteirinha do CRN, né? Então eu sempre vou atualizando para as pessoas saberem que tá chegando, tá perto, mas ainda não posso, mas que eu acredito que assim, em fevereiro
eu já vou poder começar, né? Mas que nem você falou, eu não posso parar de agir, né? Igual nas escolas. Já está pronto o portfólio, já vou começar de novo nas escolas. E sempre orientar, né? Ó, vou tirar o CRN tal data, então sou estudante ainda, mas vou me formar. Mas nunca parar de se posicionar, de divulgar, porque não é errado, né? Nós temos que se divulgar. Se a gente não se divulga, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então a vergonha tem que ficar mais de lado, assim. A gente tem que meter a cara e realmente ir. Fazer as divulgações. E é isso mesmo. Teve até post sobre isso esses dias. Que independentemente do sentimento que você tem, se você tem o sentimento de vergonha, você pode olhar isso de outro jeito, né? Eu acho que é muito mais vergonhoso quando a gente não fala do que a gente faz ou do que a gente daqui a pouco pode fazer. Eu lembro que eu falei para você na parte das escolas. Ah, não, Carol, mas eu só vou procurar as escolas ano que vem. Eu falei, não, começa a sua divulgação agora e quando você for, você fala, olha, eu sou estudante de nutrição, eu me formo no final do ano e eu vou poder começar a atuar aqui a partir de tal data, mas eu já estou te apresentando esse projeto, né? Eu já estou me preparando para isso, dessa forma, eu já construí esses materiais. A mesma coisa para os pais. Olha, pais, eu tenho aqui essa e essa ferramenta para usar. A gente consegue auxiliar uma criança dentro da nutrição dessa forma. E eu posso te atender a partir de tal data, né? Agora não é possível. E aí, gente, a gente vai construindo esse relacionamento com as pessoas, né? Tudo que a gente faz vai ser pautado em relacionamento. Independentemente do momento de carreira. E aí, vencer essa vergonha não é simples, né, Raquel? Como que você faz? Como que você lida? Ali no começo, principalmente, como é que foi isso? O que passou pela tua cabeça? Ah, não, vou começar a me divulgar, vou começar a falar que eu sou estudante de nutrição. Como é que foi isso? Que nem eu falei, dos stories, eu acho que assim, é o mais complicado, né? Porque a gente fala com a câmera, mas a gente sabe que muitas pessoas às vezes podem julgar, podem falar, comentar, né? Ainda mais esse tempo de blogueira, quer ser blogueira, né? Então a gente fica com receio mais do julgamento e não do nosso conhecimento, né? Então a gente se trava pelo outro, mas às vezes nem o outro vai achar feio, às vezes é coisa mesmo da nossa cabeça, né? Então, que nem eu falei, o cronograma, né, a agenda editorial me ajudou bastante o que eu falar em cada story, né? Porque eu não ia deixar de falar, ia ter um tema certo. Então, lógico, eu apagava um monte para gravar um monte também. Mas isso foi me ajudando, porque hoje eu não tenho tanta necessidade de fazer a agenda do stories, né? Do cronograma de posts, eu faço tudo certinho para não acumular. Mas essa parte de falar mesmo na rede social, agora eu já me vejo mais livre, eu já falo com mais espontaneidade, já é algo mais didático. E também, que nem eu falei, com as meninas me ajudou, porque elas são pessoas que eu nunca vi, pessoas de outros estados, então eu me comunicar com quem eu não conhecia me ajudou na minha comunicação. Eu ver como elas falam também me ajudou na minha comunicação, porque para mim falar era uma coisa bem difícil, eu era bem vergonhosa, então... Bem quietinha, eu lembro. Bem, até eu falei assim, nossa, vai ter esse grupo, será que eu participo, né? Eu falei assim, não, vou participar. Aí eu participei e fiquei no grupo maravilhoso, né? Não me arrependo de ter participado, mas a comunicação eu acho que é o que a gente tem que trabalhar mais na nossa área, né? Porque que nem você falou, a gente não tem que ter vergonha de vender. A gente tem que vender, a gente é obrigada a vender. Então, a minha comunicação melhorou muito, mas foi tudo um passo a passo, um cronograma para mim perdendo a minha vergonha e hoje tá melhor. Não que eu estou perfeita, ainda quero melhorar, né? Porque a questão do falar não é fácil. Mas já tô bem melhor do que no começo, porque eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu lembro. Eu vi os primeiros logo que a rede saiu. Aí era mais assim, né? Mais quietinha, mais fechada, mais envergonhado, eu diria, talvez. Acho que, não sei se é essa a palavra, mas assim, mais reservado. Aí ontem, eu fiquei um tempo sem ver essas stories, aí ontem na hora que eu vi, tava lá, livre, leve, solta, fazendo receita, mostrando a receita e tudo mais. Ó, teve uma pergunta aqui, acho legal a gente falar disso. O que uma estudante de nutrição pode fazer de projeto? Quais os limites éticos? De repente, ter uma nutricionista presente nos encontros, por exemplo? Então, para falar de atuação, né? Um estudante de nutrição, ele não pode atuar. Então, se for ter uma atuação, é em base de estágio, e aí tem que ter um nutricionista supervisor para essa atuação, né? O que a gente está falando do projeto aqui que a Raquel falou é a construção de uma oferta de serviço. E aí ela construiu esse projeto para ofertar um serviço, e aí ela falou assim, ó, eu tenho esse serviço que eu posso começar a fazer a partir de tal data.
Entendeu? Aí isso é uma outra coisa. Então, a atuação, estudante de nutrição, só pode fazer a partir de supervisão, dentro de um estágio, certo? Agora, começar a falar do que você vai fazer lá na frente, começar a dar dicas gerais sobre guia da alimentar para a população brasileira, né? Se basear nessas referências que são gerais, que não são específicas, falar desses temas, mostrar receitas, mostrar o que você está estudando e como o que você está estudando pode resolver os problemas das pessoas. A gente pode fazer isso enquanto estudante. Aí o que não pode fazer é atuar, tá bom? É atendente, sim. Aí se a gente tiver estudante por aí, acredito que fica claro na cabecinha delas, né? Ah, receitas da Elisa falou verdade, comunicação é tudo. E aí eu vou puxar o gancho aqui nessa questão de comunicação, porque eu sempre falo assim, as minhas alunas sabem muito bem, né? Que o coaching, para mim, depois que eu conheci a metodologia, eu não mudei só como profissional. Eu mudei também como pessoa. Isso me ajudou muito a evoluir. E em relações de comunicação, eu falo que assim, né? Meu marido de vez em quando fala, não vem com essas conversas coach pra cima de mim. Que aí, em vez de você brigar, você começa a fazer umas perguntas para reflexão, entendeu? Ele falou, não vem com essas conversas agora não, hein? Então, eu queria saber, para você, na sua vida pessoal, você viu alguma mudança? Ou de questão de ter se tornado uma pessoa mais da ação, que o coaching faz isso, ou de ter melhorado a comunicação com as pessoas à sua volta? Não sei, você percebeu essa mudança também? Eu acho que assim, uma das coisas que melhorou bastante é ser tolerante e ouvir mais, porque o coach é muito da escuta, né? Então a gente tem que saber ouvir tudo que a pessoa tem para nos falar, para depois a gente tentar ajudar ela. Então isso para mim vale muito, porque antes eu já era de falar, tal coisa já é isso, e não escutava. Então a escuta e a tolerância me ajudou bastante. Mas essa questão da ação eu vejo que mudou muito. Porque você mesmo via, né? Eu procrastinava muitas ações que eu já poderia começar para ser melhor agora em 2021, mas eu ficava arrastando para trás. Ah, não, agora não é a hora, agora não é o momento. Então, a ação, assim, realmente mudou muito, porque realmente eu consegui colocar todos os projetos em prática antes do ano acabar. Então, a ação foi o que mais me motivou. Porque o coach, ele ensina assim, que a gente pode até querer alguma coisa, mas se a gente não se mexer, aquilo não vai acontecer. Então, se é aquilo que a gente mais quer, então a gente tem que fazer acontecer, independente do que os outros digam, do que os outros pensam. É o nosso sonho, né? Então a gente tem que começar a gente tem que começar a se mover para o nosso sonho acontecer. Então, realmente, isso mudou bastante. Ai, que demais, Flor, que demais. Eu fico muito feliz, assim, com esse bate-papo, de ver, sabe, que a gente vai receber mais uma colega de nutrição aqui daqui a alguns dias, né, Raquel? Espero que esse training já saia. Eu tô ansiosa, né? E alguém que tá vindo, acho que esse é o ponto, sabe? Da gente sempre parar e pensar, enquanto profissional, como é que eu me preparo tecnicamente, como é que eu me preparo com a teoria, mas também o que é que eu já consigo deixar organizado para quando eu me formar, para quando eu for começar. Isso vale, inclusive, ontem no coaching de carreira tinha uma moça nessa situação que ela era nutricionista da área esportiva, eu não lembro quanto tempo ela tinha de formada, mas assim, uns 6 anos de formada, 4, 6 anos, e aí ela acabou parando para ficar com a filha dela, e ela falou, não quero voltar para nutrição materno-infantil quando eu for retomar, né? E às vezes a gente deixa para começar só na hora que, hoje eu posso atender, hoje eu começo. Não, a gente tem que começar os estudos antes. A gente tem que começar, né, a nossa divulgação antes. A gente tem que começar uma preparação pessoal antes. Quanto antes a gente começa, melhor. Se não deu para começar antes, que comece agora, pelo menos. Se você ainda não deu seus primeiros passos, dê esses primeiros passos agora. Porque é só assim, nessa jornada, nessa caminhada, que as coisas vão se transformando. E eu fico feliz demais de ver estudantes que estão cada vez, sabe, mais com um pensamento diferente. De tipo, não, eu vou começar a já me colocar em ação dentro do que é possível, dentro do que é permitido. E eu só vejo sucesso daqui pra frente. Eu vou querer você comigo aqui, ano que vem, em janeiro, contando como foi esse seu 1 ano, de verdade. A gente vai fazer uma comparação dessa live de agora com a live de daqui a 1 ano. Pra você falar como foi seu primeiro ano de experiência, de profissão, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, sabe? Essa aqui é uma das sementinhas, ó, gente, que vocês vão ver total girassol daqui a 1 ano. Porque agora vai ser só a prática, prática, prática. Eu tenho certeza que vai ser 1 ano de muita conquista pra você, tá bom? Espero, todo mundo, gente, manda girassol para ela, por favor, quem entrou por aí, manda girassol para Raquel,
Porque eu acredito de verdade nessa nossa profissão, sabe? Independentemente do momento de profissão de cada uma, quanto tempo de formada, que a gente tem poder, que a gente tem capacidade de mudar a vida das famílias. Que a gente consegue plantar a sementinha da alimentação saudável e ver florescer, mas para isso começa com a gente, né, Raquel? Então, você ter investido na sua carreira antes mesmo de se formar, ter, né, envolvido a família nisso, a mãe da Raquel que me encontrou quando ela contou, eu falei, nossa, que legal! Ter envolvido a família nisso, a gente mostrar para os nossos familiares, pais, maridos, pessoas que estão perto da gente, o quanto a nossa profissão tem a agregar as outras pessoas, fazer eles embarcarem, sabe, nessa missão com a gente, é bem importante. Então, de verdade, eu estou muito feliz por você e quero você aqui em janeiro do ano que vem, tá bom, minha flor? Quer deixar uma mensagem final? Não, eu espero, né, que esse ano realmente seja, assim, muito bom para mim e de experiência também, né, porque eu sei que no começo é um pouco difícil, mas eu já me preparei todo teórico, então agora realmente é só colocar em prática, né. E para todos os estudantes também que têm medo, eu acho que não vale a pena você ficar pensando nisso, né? A gente vai vendo que no decorrer do curso a gente, tipo, é capaz, né? Às vezes eu pensava, né? Eu sou nutricionista, ou sou estudante, e eu não posso ficar ajudando uma outra nutri, eu não posso ficar palpitando, eu acho que a pessoa não vai gostar, mas não, às vezes a gente tem um pouquinho também para ensinar, né? E a gente também aprende muito com os outros, mas a gente não pode se deixar pensar assim, eu não sei nada porque eu sou estudante, né? Então, eu acho que o curso ele é bem válido assim para a gente realmente se preparar e começar bem a nossa carreira. Não que isso é tudo, mas isso já é o pé direito para a gente começar bem no nosso sonho. Florzinha, muito obrigada pela sua participação, de ter dividido aqui com a gente um pouquinho da sua história. Que chovam crianças aí para você plantar a sementinha da alimentação saudável. Eu tenho certeza que é só uma questão de você poder começar, né? O pessoal já está aguardando os primeiros, e aí você vai entregar um atendimento de excelência, e isso, ó, só vai girar, 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 tá certo? Um beijo para Obrigada, você. Carol. O pessoal falando maravilhosa, parabéns, mandando Obrigada, girassol. gente. E eu fico muito feliz com quem está por aí também, porque eu acredito que a gente, enquanto classe, né, profissional, a gente precisa sempre incentivar as nutris que estão chegando, tanto as recém-formadas quanto as que estão fazendo a mudança de área, porque, gente, eu acredito assim, sabe? É tipo maré. Quando a maré sobe para uma, todos os barquinhos que estão ali sobem juntos. E aí, qual que é o ponto? A gente vai puxando o pessoal para ficar aqui, sempre em cima da maré. A ideia não é que você empurre o barquinho do outro lá para baixo. É que todo mundo fique para cima porque tem espaço. O mercado de nutrição materna e infantil está nada saturado, né? A gente, na verdade, está precisando cada vez mais de bons profissionais. Então, quem vai chegando, vai se apoiando em quem já tem mais tempo de mercado, vai estudando para poder se preparar cada vez mais. E quem está aqui com mais tempo de mercado também vai abrindo espaço para essas pessoas, vai trazendo, né? Eu fortalecer um outro profissional não me enfraquece, na verdade me fortalece. Então, o que fica aqui de mensagem também para todo mundo isso, tá certo? Um beijo, Flor. Tchau, tchau. Beijo, Carol. Obrigada. Obrigadão.